Intimidade comigo não há como você vencer. Sem examinar as escrituras pra você, mas sondei seu coração de desejo de me adorar. Shalom. E me concedendo para uma vida de vitória, de conquista. Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo. Tem uma presença tão boa aqui. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Só eu sou Deus. Se lhe fecharem uma porta, oh, aleluia! De preferência onde não tem parede. Só pra mostrar que sou Deus na sua vida. Sou Deus na sua Ninguém história. irá Sentar à mesa enquanto com glória não. Deus tá falando com a gente aqui. Aleluia! Sondei o seu coração e de desejo de me adorar. então que nesse dia te me revela E me mostrando os segredos. para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filha. Enquanto eu for tua prioridade, anda com fé. Podes também contar comigo, seja para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas você não vai ser atingido pela sombra. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você. Aleluia! Preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na sua vida. Sou Deus na sua história. E ninguém irá sentar enquanto Ninguém senta à tua mesa sem Deus te honrar antes. cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Tem livramento de Deus descendo aqui. Se lhe fecharem De preferência onde não tem parede. só pra mostrar que sou Deus na sua vida. E ninguém irá sentar à mesa. Enquanto com glória. Enquanto eu for tua prioridade, oh meu Deus. Deus tem sido a sua prioridade. 1000 cairão ao seu lado. Mas você não vai ser atingido. Vou colocar você, tá, Elisa, de novo. Tua casa aqui hoje. Se lhe fecharem uma porta. De preferência onde não tem parede. Só pra mostrar que sou Deus da sua vida. Ô glória! Aleluia, Que aleluia. o Senhor seja prioridade na sua vida. Deus da tua história. Aleluia, Senhor. Tua história com Deus ninguém vai apagar. Tua história com o céu ninguém vai apagar. E ninguém Shalom, shalom, bom dia. Deixa o pessoal entrar em nome de Jesus. sentar à mesa. Aleluia. É uma presença tão gostosa de Jesus. Esses 10.000, mais 1.000 caindo à nossa direita é demônio. É demônio, Deus abatendo nossos inimigos. Nossos inimigos não é carne nem sangue, é principado e potestades. Pega esse código para sua vida.
Aleluia. Ele é fiel. Glória a Jesus. Aleluia. Bom dia, shalom, shalom. Vocês estão firmes aí no propósito? Aleluia. Vanusa, devolva minha capa. Falei de você na madrugada. Estávamos na madrugada, orando ali, falando da palavra do Senhor. Foi uma bênção. Glória a Deus. Quase não acordei, tá, gente? Quase não acordei. Mas estou aqui firme e forte. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tem uma palavra do céu para o seu coração. Não quero nem me estender muito. Quem não é do ministério hoje vai receber alguma porção dobrada, que seria o culto dos membros hoje. Nós transferimos o culto dos membros para fazer a live, porque eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a sua vida. Estou com 2 palavras tremendas preparadas. Eu estou aguardando essa vigília. Eu estou tão cheia que eu não sei qual a palavra que eu entrego hoje. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, amados. Quem puder, abra sua Bíblia. Mateus 14, 22. Quero começar aqui, Mateus 14, 22. Aleluia. O pessoal está entrando, glória a Deus. Depois eles assistem também o que ficou gravado. Aleluia. Mateus 14, 22. Quem puder, põe a base bíblica aqui para os irmãos. Mateus 14, 22. A palavra do Senhor vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E agora com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Quero que você ative os 5 sentidos espirituais para você entender o que Deus quer falar nessa manhã. Nós estamos chegando na metade do nosso propósito. Já estamos no 8º dia, falta pouco para a metade do propósito. E o Senhor ontem me entregou essa palavra. Entreguei ela na madrugada para quem estava ali no nosso período de oração. E eu quero trazer ela para o seu coração hoje. Jesus, no versículo 22, ele está ordenando os discípulos. Ordenando. E eu quero que você entenda, Jesus aqui é uma autoridade espiritual. Quando eu decidi fazer a campanha que estava no coração de Deus, Desperta os Sacerdotes, nós fizemos uma ordem, uma ordenança. Olha, nós vamos orar 3 vezes ao dia, vamos fechar na vigília, faça uma renúncia, no final vai ter um jejum coletivo, no final nós vamos entregar roupa para os necessitados, vamos dar um alimento para quem precisa. Então foi uma ordenança direto do trono de Deus. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e vão preparando o caminho, que eu já vou encontrar vocês. É isso que Jesus está falando. Entrem no barco e vão preparando o caminho para eu chegar até lá. Só que no meio disso tudo, você vai ver que Jesus, ele está com a multidão. A multidão não é discípulo. A multidão não é discípulo. A multidão quer sinais, milagres e maravilhas, mas não querem que a videira esteja enxertada neles. Pega isso aqui. A multidão estava ali com Jesus, querendo sinais, querendo maravilhas, querendo prodígios, curas, mas não estavam alinhados com o propósito, como os discípulos estavam. Então ele fica ali, se despede da multidão, e ele vai ter um período à parte.
ele se separa para orar. Porque um servo do Senhor, principalmente um líder, que é o que a gente está falando aqui, deu a ordem, tem que se separar para ouvir a voz de Deus. E aqui você vai ver que estava só. Jesus ama estar só. A solitude é onde você escuta a voz do Pai. O período de solitude é onde Deus se revela para você, passa direcionamento para você poder liderar, poder passar algo para o povo direto do trono de Deus. E a Bíblia diz que o barco estava no meio, que é o que eu quero trazer para você nessa manhã. Nós estamos chegando no meio da campanha. E a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco e o vento era contrário. Então, eu quero que você entenda, Bíblia, nós estamos dentro da palavra. No meio da campanha, um principado vai se levantar, porque aqui era um principado se levantando para paralisar o chamado que Jesus foi fazer, a missão que Jesus tinha de chegar em Genezaré. Então, você vai ver que com a gente não vai ser diferente. Talvez hoje você está nessa campanha e está dizendo, pastor, apertou aqui. As ondas chegou, está açoitando meu barco. Louvado seja Deus que a palavra está se cumprindo. Porque não tem como a gente levantar uma campanha e os demônios ficar confortável. É sinal que a campanha não está fazendo efeito. Então os demônios eles se levantam porque nós estamos chegando do outro lado. A Bíblia diz que Jesus chegou em Genezaré. A Bíblia diz que Jesus chegou. Então o que acontece? No meio da campanha, principados vai se levantar, potestades. Nós estamos numa campanha de 21 dias, orando 3 vezes ao dia. Daniel ele estava lutando com o principado da Pérsia, um príncipe da Pérsia. Então por que a pastora Thalita, com os filhos de Deus que estão aqui, será diferente? Por que será diferente? Ah, porque nós somos diferentes? Não, porque a Bíblia se cumpre. E a Bíblia diz que no meio, o vento, ele estava contrário à missão que iria acontecer. O diabo, ele sabe o propósito que você vai chegar, a missão que você vai chegar. Então ele faz o quê? Eu vou levantar um vento aqui para distrair, para causar medo. Que a Bíblia diz que eles se assustaram, os discípulos se assustaram, tiveram medo. E a Bíblia vai dizer que Jesus encaminhando sobre as águas, eles nem entenderam o que eram. Falaram, é um fantasma. De tanto medo que estiveram ali, as águas agitadas, os ventos contrários. E aí você vai ver que Jesus fala assim, ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Você precisa continuar, independente do que venha acontecer, independente da situação, como o mar se levante. Quando você se levantou para uma causa, vá até o final. O inferno, ele teme. O inferno, ele teme uma pessoa destemida, ousada, que mesmo nas adversidades diz, eu não olho para trás, eu não sou a mulher de Ló. Eu vou chegar no propósito. E o chegado é, passando para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E no versículo 36 diz assim, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos, curados. Pense na quantidade de pessoas que estavam esperando Jesus, a quantidade de almas gritando por libertação, a quantidade de almas cativas, oprimidas, que dependia de uma palavra, dependia de um toque para ser curado. E se naquele momento Jesus retrocede, e se naquele momento ele queria chegar do outro lado para cumprir uma missão direta do trono de Deus, volta, olha para trás. Os propósitos seriam frustrados. Os planos de Deus seriam frustrados. Porque a única pessoa que frustra os planos de Deus é você. Não é demônio, não é família, não é marido, não é filhos. É você. Porque você veio sozinho e você volta sozinha. Você não depende de ninguém para cumprir o chamado que está sobre a sua vida. Se chama procrastinação. Quando eu procrastino, os planos de Deus são frustrados. Porque Deus está dizendo, você veio sozinha, você tem uma missão, você tem um legado, você tem um chamado e você tem obras. Então quando eu estaciono porque coloca a culpa no outro,
Não consegui por causa do meu filho, não consegui por causa do meu marido, não consegui. Ei, parou! Salvação individual, libertação também. Jesus estava sozinho. Ele se separou sozinho. As pessoas que estavam no barco estavam com medo. Se pudessem, tinham retrocedido. Talvez os discípulos hoje é a tua família, que se encontra se levantando contra o teu chamado, que se levantando hoje contra o teu ministério. Mas Jesus passou, não olhou para os discípulos, não olhou para o barco, não olhou para o vento, passou. Assim é um servo do Senhor, uma autoridade espiritual é assim, não olhe para trás. O vento pode vir contrário, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo, tem almas, tem vidas. Pode quem quiser se levantar. O foco é a videira. Vamos caminhar mais um pouco. Tô cheia, falei para você, tô cheia. Isso aqui tem que ser vigília. Tô cheia, já tô querendo em outro, tô querendo em João 15. Vamos? Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 26. Coloca aí, por favor. Gênesis 11, versículo 26. Uma alma tem um valor imenso para Cristo. Você não tem ideia. Você se levantou nessa campanha não é por você, não. Talvez você chegou nessa campanha falando assim, vou despertar o meu marido que está dormindo. Vamos, mas chegou para você, porque você está sendo despertado também. Quando você é um líder, quando você está de frente de uma batalha, você não pode parar, porque todos vão parar. Se você parar, você é o exemplo. Tem pessoas que estão debaixo de uma autoridade. Olha, Jesus era autoridade, deu uma ordem. E se Jesus não dá ordem, se Jesus olhar para trás, todos tinham afundado. Pegue essa visão para sua vida. Gênesis 11, 26. E viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, a Naor e a Arã. E estas são as estações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Versículo 31. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Pega isso aqui. Terá, pai de Abraão, tem uma decepção. Terá perde um filho chamado Arã. Esse filho, quando morre, causa uma dor violenta na alma de Terá. Terá tem um destino profético, chegar a Canaã. Terá sabia como chegar a Canaã. Só que no meio do caminho acontece uma situação. Terá não tem força para sair do luto. Você vai ver que Terá, a Bíblia diz assim, ó. Tomou a família, pegou a família, pega esse código aqui para sua vida, depois você não vai receber de novo. Terá pega a família, tem um destino profético, Canaã. Só que aqui você vai ver que ele estabeleceu a tenda na terra chamada Arã. Coincidência nenhuma. O diabo não trabalha com coincidência. O diabo, ele é cirúrgico. No meio do propósito, ele estabeleceu a tenda na dor, na cidade chamada Arã, na mesma cidade que o nome do filho simboliza. O destino é Canaã. Sabia chegar, sabia como ir, pegou a família, tá todo mundo junto. Olha o barco de novo, colocou a família no barco para você entender. Vamos chegar no propósito. Aqui Terá simboliza uma autoridade espiritual que morre no meio do caminho. Por quê? Porque a dor gritou, porque não soube ver o propósito. O propósito é Canaã. Parou, estabeleceu a tenda. Quando ele estabeleceu a tenda, a dor o consumiu. A dor o consumiu. Olha a comparação. Aqui eu estou falando de língua portuguesa. Arã, Canaã. O diabo ele vai preparar um prato bonito. O diabo vai preparar um presente muito bem arrumadinho, te falando assim, ó. Parece aonde você quer chegar. Parece. Vou distrair você no meio do caminho. Por quê? Porque você não conhece de palavra. Porque o foco é Canaã, não é Arã. O foco é Canaã. E aqui ele estabeleceu a tenda.
E a Bíblia vai dizer, olha só, morreu Terá em Harã. Morreu no meio do propósito, não concluiu a missão, porque a missão está dizendo aqui, ó, para ir à terra de Canaã. O líder morreu no meio do propósito. Por que que o líder morreu no meio do propósito? Porque estava aprisionado na dor. Porque no primeiro momento, onde é uma prova, assim como lá em Gênesis, obedeça. Deus falou o quê? Caminha, caminha Cristo, caminha. Olhou para trás, se distraiu com um pacote bonito e ali ele morreu em Harã. Coincidência? Nenhuma. O diabo já sabia que ele estava machucado com a dor de perder um filho. E quando ele perde um filho, o diabo fala assim, ó, no caminho de Canaã tem um prato preparado. Um prato preparado. Eu vou amarrar ele aqui. Se ele tivesse dado a volta, vamos supor que o caminho é à direita, mas à esquerda ele vai um pouquinho mais longe, mas chega a Canaã, ele não teria parado em Terá e não teria morrido. Aí a palavra vai dizer assim, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e para a casa que e vai para a terra que eu te mostrarei e farei-te uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Pega isso aqui. O líder era Terá. Terá tinha um destino profético, Canaã. Não concluiu. Deus levanta Abraão. Só que agora Deus não conta o destino profético. O pai já se perdeu. O filho não pode se perder. Ele fala assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Tem uma maldição instalada aqui, viu, Abraão? Teu pai perdeu um filho, tem uma maldição. Agora, caminha. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou que é Canaã. Pegou o código? Não falou que é Canaã. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai caminhando comigo. Vai ouvir a minha voz. Eu vou te levar no destino profético que a tua família não chegou. Deus está quebrando ciclos nessa manhã. Deus está quebrando protocolo nessa manhã. Se o seu pai não chegou até Canaã, você chega. Se a sua mãe não chegou até Canaã, você chega. Porque Deus está quebrando protocolo. Deus está quebrando hoje ciclos de maldição hereditária. No meio ninguém morre mais. No meio ninguém morre mais. Eu creio em nome de Jesus que a palavra está sendo pregada. O pai de Abraão morreu no meio do caminho. Mas Abraão conquista. Abraão consegue com todas as falhas. Porque eu já te falei. Os profetas da Bíblia são referência, modelo perfeito para a sua vida e mais semelhança é Cristo. Todas as vezes que você lê a Bíblia e você vê um profeta, pastor, eu me identifico aqui. Identificar é uma coisa, ser modelo é outra. Ser modelo é outra. Seu modelo perfeito não é profeta. Por mais que são cheios do Espírito Santo, por mais que concluíram a obra, por mais que fizeram com excelência. A Bíblia diz, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Não é de Abraão, não é de Naô, não é de Jeremias, não é de Ezequiel. Imagem perfeita do meu Pai. Então você começa a pegar essas chaves. Tem pessoas hoje que querem ser imagem e semelhança de pastor. De pastor. Tá errado. É uma referência. Pastor erra, Abraão errou, Ezequiel errou, Jeremias errou, Pedro errou, todos erraram. Todos. Mas Jesus Cristo não. Imagem e semelhança do Pai, não de ser humano. Referência. Referência. Vou tirar o que eu posso aprender de melhor para você entender. Melhor, o que tem de ensinamento no livro de Gênesis? O que eu posso aprender aqui dentro da história de Abraão? O que eu não posso errar como Abraão errou? É isso aqui que você tem que pegar na Bíblia. O que eu posso acertar que Abraão errou? É isso aqui que você vai pegar. Não é ficar aprisionado nos erros e falar assim, errei porque Abraão errou. Não é desse jeito. Tá? Não é desse jeito. Nós temos um modelo perfeito nos 4 livros dos Evangelhos de Jesus Cristo, te mostrando como que Jesus Cristo é. Então é lá que você se identifica. É lá que você vê o perfeito que você precisa tentar se tornar. Imagem e semelhança de Cristo, óculos de Cristo, olhar o teu próximo como a ti mesmo. É desse jeito, tá? É desse jeito.
E encerra aqui, vamos ver o que Deus vai fazer no meio dessa live. Estou com mais uma pérola para entregar. Deus tem falado muito, essa campanha tem me despertado muito. Deus tem trazido muita revelação na palavra. Mas o que eu quero trazer, no meio vai ter um problema. No meio o diabo quer te distrair. No meio da campanha ele diz assim, para, não vai alcançar. Para, não vai dar em nada. Sacerdote não se levanta. Mas eu quero te dizer, o milagre não é ele, o milagre é você. O milagre é você passar até Genezaré. O milagre é você chegar até Canaã. Que todos desistam, você não. Você não, porque você é o líder. Você se posicionou. Você falou eis aqui para o chamado. Você falou assim, ó. Eu quero começar a campanha pelo meu marido. Então Deus está trabalhando no mundo espiritual por ele. Mas hoje Deus está falando com a autoridade espiritual. No meio do caminho eu olho para os ousados, para o vencedor. Quem sai do barco é medroso. Os discípulos estavam com medo. Poderiam ter retrocedido, mas Deus está falando com pessoas cheias do Espírito Santo. Eu estou levantando líderes. O ministério é pautado em levantar libertadores e libertadores cheios da palavra. Quando você olhar para as escrituras, diga, eu não vou retroceder. O diabo é um derrotado. Ele vai preparar um prato, ele vai levantar o mar, que ele se levante. A criatura não compete com o Criador. Você tem que lembrar ele, como eu falei ontem. No meio da campanha, você tem que lembrar ele todos os dias. Para ele entender o lugar dele. Não pode, não tem como. Tem um povo de Deus se levantando em santidade. Tem um povo de Deus que disse sim para a missão. Aleluia. É que eu ia até amanhã. Vamos orar, amados. Missionária Dani vai trazer uma palavra do céu agora. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos orar. Período da manhã, primeira oração em nome de Jesus. Agora em unidade, em concordância com a oração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu venho nas cortes celestiais como apóstola deste ministério, Pai. Senhor, eu apresento esta campanha, Pai, como cheiro suave às tuas narinas. Eu apresento esta campanha, Pai, como sacrifício vivo, Pai, do teu povo, da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra disse hoje que no meio, os principados, as potestades se levantaram contra, Pai, a missão de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui como imagem e semelhança do Cordeiro, Pai. E a missão do Senhor é a minha missão. O legado do Senhor Jesus Cristo é o meu legado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho diante do teu santo trono, Pai, e declaro, Pai, que chegamos no meio e vamos avançar para o fim, que é a vigília, Pai. E que o Senhor, Pai, possa estar conosco no barco, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que o Criador manda na criatura, que o Senhor, Pai, dá ordem aos anjos, o Senhor dá ordem aos demônios, Pai, eles têm que se submeter. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho como a ferramenta do céu preparada para abalar as estruturas da terra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho agora, Pai, diante do teu santo trono, pedir que o Senhor troque as nossas armaduras amassadas, coloca, Pai, armaduras novas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, nos reveste, Pai, de uma autoridade como nunca vista antes, Pai. Coloca o cheiro do Cordeiro sobre as nossas peles, Pai, penetrando nos nossos ossos. Senhor, eu libero agora carruagens de fogo, carros de fogo, com os anjos, os cavalos posicionados, Pai. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que em volta das nossas casas tem domos de fogo. Assim como o Senhor cercou Jó, o Senhor está cercando a tua igreja, o teu povo santo e escolhido. Senhor, nós estamos declarando, Pai, que sacerdotes estão se levantando no mundo espiritual, que os sacerdotes já estão sendo despertados, mas esta campanha também está despertando, Pai, os líderes, Pai, as autoridades espirituais que disseram, eis-me aqui, Pai, nas cortes celestiais. Então, Senhor, assim como a tua palavra diz que o Senhor quebra protocolo, que o Senhor quebrou ali, Pai, uma maldição na vida, Pai, da família de Abraão, o Senhor quebra hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que não vamos morrer no meio do caminho. Nós declaramos que toda a nossa família vai entrar na arca, Pai. Todos nós da nossa família vai entrar na arca. Não sei como e não quero saber, Pai, que o mistério é teu. É o Senhor que vai concluir a boa obra. Mas eu confio porque o Senhor disse que até o seu não é algo melhor para as nossas vidas. Então, Senhor, vai tocando do jeito que tem que tocar. Coloca na tua balança, vai pesando como tem que pesar. Senhor, que o meu coração esteja voltado para a palavra, Pai. Para a palavra, que é o que muda, cura, transforma e liberta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu
te entrego, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação. E eu apresento a missionária Daniele, que ela seja usada, Pai, com autoridade, com ousadia, com poder, trazendo uma palavra preparada direto do teu trono para exaltar e glorificar o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Aleluia. Dani, me dá um oi aqui, amada. Tô cheia. Glória a Deus. Já vou abrir aqui em outro versículo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, tome essa palavra. Receba essa palavra agora em nome de Deus. O Senhor está trabalhando. Tem algo sendo preparado para mim e para a tua vida. Shalom, povo de Deus. Shalom, minha linda. A paz. A paz. Que palavra forte. Eu tava falando com o apóstolo, gente, o que eu vou trazer hoje depois de ontem? A Vanusa brilhou agora também, mais um código maravilhoso, mas louvado seja Deus, porque a palavra dele sempre vai se renovar, né? E hoje eu quero trazer Juízes 4, vai falar sobre Débora. E o tema que Deus colocou no meu coração é que Deus também usa as mulheres. A gente sabe disso, mas o que o Senhor queria me trazer era a respeito disso. Que o Senhor usa as mulheres com autoridade, com poder. Em nome de Jesus, o Senhor vai falar grandemente hoje. Então vamos ler Juízes 4, do 1 ao 23, que diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela se decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropa junto ao rio Quizon, e entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora, ai, aleluia por essa palavra. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete Agoim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Agoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Queneu, Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber.
Saiu ao encontro de Císera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia em um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera, e Jael saiu a seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entretanto, entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia o Senhor subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. No versículo 1, vai falar que Israel mantinha um ciclo de desobediência contra Deus. E sempre Deus precisava levantar um profeta, um homem de Deus, um juiz, né, para governar o povo. Então, o apóstolo acabou de falar sobre liderança, o quanto uma liderança é importante. Porque se não tem uma liderança, o povo fica disperso. Então, se na sua casa hoje você é a mulher que se levantou, glória a Deus por isso, porque a liderança está vindo de você e sua casa não está mais dispersa. Aleluia. E Débora era uma mulher. Ela era melhor do que os outros? Não. Ela só era alguém disponível. Dentre todos os juízes, Deus deixou Débora exatamente para mostrar que nós também podemos pegar essa autoridade quando um sacerdote está dormindo. E naquela época, né, no versículo 4 fala que ela era mulher de lapidote, ou seja, o sacerdote dela não estava de pé. Ela estava de pé, ela estava disponível. Mas mesmo assim o Senhor não deixou de cumprir a boa obra. E ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, porque ela também era procurada pelo povo de Israel para que ela resolvesse as suas questões jurídicas, vamos dizer assim. E que era o papel do juiz naquela época. Então, ela tinha, sim, essa autoridade e as pessoas respeitavam essa autoridade dela. O que hoje a gente vê muitas vezes na internet, muitas pessoas dizendo que as mulheres não podem pregar, que as mulheres que não existe pastor, que não existe isso, que não existe aquilo. A verdade é que as pessoas não estão preocupadas se a palavra está sendo pregada. As pessoas querem que exista um modelo perfeito segundo a ótica delas. Porque se aqui o próprio Deus deixou uma mulher como juíza é para mostrar que nós também temos autoridade. E Císera era o comandante da tropa do exército dos cananeus. O que quer dizer aqui? O povo já estava na terra de Canaã e Satanás ainda estava tentando tomar de volta aquele território. Ou seja, ainda que hoje você já tenha tomado um território no mundo espiritual, não durma, porque Satanás ele vai querer roubar esse território de você de novo. Só que se você estiver de pé, assim como Débora estava, o seu território tem guarda. Seu território está sendo guardado. E aí, quando Débora ordenou que Baraque levantasse e fosse de encontro ao monte lá para guerrear, né? Ele ficou com medo. E às vezes, os sacerdotes, muitas vezes, eles têm feridas, situações que eles passaram na vida que não deixam eles romper. E às vezes, a mulher, ao invés de incentivar, a mulher acaba usando aquilo como desculpa para também não se levantar. Dizendo assim, o meu homem não está de pé, então por que eu vou me levantar? Só que não é sobre isso. Se não existe uma liderança, a casa fica dispersa. E só que houve uma questão para Baraque. Deus falou e foi bem claro, olha, no versículo 9, respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher.
aleluia por essa palavra, porque as mulheres que estão se levantando para levantar os seus sacerdotes, saibam que Deus está dando na sua mão o inimigo, todo principado e potestade que se levantou na sua casa, está sendo destruído e entregue nas suas mãos. Eu creio. Mais à frente, no versículo 14, a gente vai ver Débora incentivando Baraque. E quando Débora incentiva Baraque, ela diz assim, ó, e Débora disse a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Baraque se levantou, e eu vou dizer para vocês, o dia que o seu sacerdote se levantar, 10.000 vão se levantar junto com ele. Porque ele só precisa de um incentivo, ele só precisa ali, se ele não está levantado, desperto naquele momento, ele só precisa de alguém que esteja ali, segurando firme, até que ele possa se levantar e levantar com ele mais 10.000. Aleluia por essa palavra. E diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e seus exércitos ao fio da espada, no versículo 15. Débora, quando falou para Baraque, Baraque temeu porque Sísera tinha muitos carros, muitos cavaleiros e estava lá com medo daquele exército. E olha o que o Senhor fez. Entregou tudo nas mãos dele e quanto mais ele lutava, eu creio, mais ele incentivado ele ficava em lutar. Só que aí, olha para vocês verem o que Deus faz com o nosso inimigo. Ó, no versículo 16, Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arazote. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé. Não era ele que tinha muitos carros e cavalos? Ele estava fugindo, era a pé agora. Por quê? Porque o Senhor derrotou todas as forças que ele tinha. E a cada dia desse propósito, o Senhor está tirando poderes, né, de principados e potestades. Está sendo enfraquecido todo o levante das trevas. Então, quanto mais você se levanta, quanto mais você permanece firme, mais fraco o seu inimigo vai ficando. Até que ele seja derrotado por completo. Aleluia. E olha para vocês verem o que Jael fez. Jael, uma mulher, estava bem quietinha na sua tenda, aparentemente vivendo a sua vida. E aí o Senhor colocou na mão dela Sísera. E quantas mulheres têm na sua mão a oportunidade de quebrar o seu inimigo, de matar ele, mas não faz o que precisa ser feito? Não enfrenta como tem que ser enfrentado. Porque a força não é de nós. Nós sabemos que a força não vem de nós. E é o Senhor que nos fortalece. Então, quando nós entendemos que não é sobre nós e que sim sobre o que o Senhor vai fazer através de nós, a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Porque ela, cuidadosamente, esperou ele dormir, pegou uma ripa de madeira e atravessou a cabeça dele. Pensa, gente, isso é muito forte, uma mulher fazer uma coisa dessa, porque, sabe? Então, assim, não tenha medo. Vá, não tenha medo, faz o que tem que ser feito. E o Senhor vai te honrar. E no versículo 23, diz o seguinte: naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, né? Até que eles os destruíssem. Ou seja, talvez no começo você estava, né, descrente de que a coisa não ia andar, ou que as coisas não iam acontecer, mas à medida que você vai lutando, continua, porque o Senhor vai te dando força e você vai cada vez mais destruindo o seu inimigo até você conseguir destruir ele por completo. E a obra é completa. Deus, ele tem a boa obra completa para nós. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais. Aí no próximo capítulo vai falar do cântico de Débora. E aí, Juízes capítulo 5, versículos 6 ao 7, vai falar o seguinte, olha. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Ou seja, Israel já não tinha mais uma perspectiva. Só que Débora disse, mas eu me levantei. Então, quem está esperando uma perspectiva não conhece o seu Deus. Porque o seu Deus não é Deus que trabalha
com um tempo oportuno, com um tempo que você está vendo ali favorável. Ele vai trabalhar quando você estiver disponível. Se ele não estiver, se você não estiver disponível, como que ele vai te usar? Porque Deus não é igual Satanás, que sai metendo o pé e querendo fazer as coisas à força com ninguém. Deus, ele é um cavalheiro. Deus, ele é cirúrgico. Naquele que ele quer usar e que está disponível, ele usa e usa com excelência. Então, nós não podemos nos despertar com arrogância e nem com autoritarismo, pensando que nós somos melhores do que os maridos, porque a gente se levantou. Você tem que entender que você está nessa posição também não é por seu mérito, porque eu já falei que não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, mas é sim pela sua disponibilidade. Então, se levante, mas se levante com sabedoria, para que você não fique apontando e acusando o seu marido de que ele é um Acabe, de que ele não se levanta. E muitas mulheres também usam disso para falar, não, meu marido é um Acabe, e acaba a mulher se tornando uma Jezabel. Só que eu vou falar para vocês, a Jezabel só entra se você não é liberta. Porque ela só entra se ela tiver uma oportunidade dentro de você. Se você não abre a porta, ela não entra. Aí você vai usar a desculpa de que seu marido está dormindo para que você deixe Jezabel vir com autoritarismo em cima de você. E não é assim que funciona. Porque, como eu disse, muitas vezes o marido ele não se levantou porque está cheio de ferida na alma. Talvez ele foi abandonado, talvez ele não teve um pai presente, talvez ele não teve o apoio que ele precisava emocional para que ele pudesse entender quem é Deus, a paternidade de Deus, e aí ele se levantar com a autoridade. Então, se você se cura e permite que cure ele, porque quem tá sangrando, quem é ferido, não cura ninguém. Então, se você ainda não curou as suas mazelas esperando que alguém venha te curar ou que o seu marido venha te curar, você não vai encontrar esse caminho, porque quem te cura é só Cristo. Então, quando você permite que Cristo te cure, para você ser uma ferramenta de cura na vida do seu marido, aí você vai descobrir a chave vai virar na sua vida. Porque o seu marido, ele vai olhar a sua conduta, porque os maridos, eles nos observam. O meu marido sabe o quanto eu mudei depois que eu conheci esse ministério, porque eu era uma pessoa diferente. E quando eu entendia o mecanismo, ele ficou ativado junto comigo. Por quê? Porque ele entendeu que o que eu estava buscando era algo verdadeiro. E aí aquilo que estava adormecido em nós, o nosso chamado, foi ativado porque primeiramente eu que busquei. Mas eu não fiquei querendo colocar a goela abaixo dele. Eu me tratei primeiro. E aí ele via eu me tratando e ele vinha comigo. Ele queria porque ele estava vendo a mudança em mim também. Então, todo seminário, ele vinha participar comigo. Toda a oração da madrugada, nós estamos juntos. A gente tem uma rotina regular. Todo dia a gente ora às 3 da manhã. Então, a gente descobriu que isso virou uma chave na nossa vida. E aí, muitas mulheres vão justificando esse autoritarismo por conta da passividade do homem. Só que, como eu falei, existe Jezabel, que vai vir nos atacar e vai vir com força, se você der brecha. E aí, Provérbios 14:1 vai falar assim, ó. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia é a mulher cheia do Espírito Santo de Deus, mas a mulher tola é cheia de Jezabel. A mulher tola, ela vai destruir, ela não só vai contribuir para a morte do seu marido, como ela também vai acabar morta. Não só físico, mas espiritualmente também. Lá em 1 Reis 21:25 vai falar sobre isso, que Jezabel, que Acabe, não teve ninguém na história de Israel como Acabe, que foi influenciado por Jezabel. Então, ou seja, Acabe teve sua parte na sua culpa, com toda certeza. Mas se ele tivesse talvez uma mulher sábia, como Esther, por exemplo, talvez a história dele teria sido diferente. Só que aí, não, ele teve Jezabel. E aí, eu vou até abrir aqui, ó. 2 Reis, capítulo 2, perdão, 2 Reis, capítulo 9. Que vai falar sobre a morte de Jezabel. No versículo 36. Então voltaram e contaram isso a Jeú,
que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devoraram a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como um esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Ou seja, além de ser morta, ela foi envergonhada. Por quê? Porque ela não teve nenhum sepultamento digno. Ela foi comida por cães, os seus restos mortais ficaram ali espalhados como um esterco no chão. E o que é a vergonha para uma mulher? O divórcio. A apóstola sempre falou, e um dia ela trouxe uma frase que foi tremendamente poderosa para mim. Viúva sim, divorciada nunca. Por quê? Porque é uma vergonha, gente. Por quê? Por que é uma vergonha? Porque a mulher, quando ela é divorciada e ela tem a sua família, os seus filhos, o que acontece? Ela não tem que dar conta de tudo sozinha? Vira uma sobrecarga em cima da mulher. Ela acaba se tornando aquilo que não era para ela se tornar. Porque ela não vai virar mais a referência de mãe para os seus filhos. Ela vai ter que ser pai e mãe ao mesmo tempo, muitas das vezes. Estou dizendo que o divórcio, ele é, assim, a pior coisa do mundo, porque tem momentos que vai ter que acontecer o divórcio, igual a gente já falou sobre E isso. só para ressaltar para eles, o divórcio não é pecado, tá? O Isso, é próprio isso que eu tô Deus, falando. ele fala na palavra: eu, Senhor, me divorciei de Israel. Ele É, ficou tão triste que ele se divorciou. Tem uma passagem, só pra gente, assim, para eles entenderem, né? Porque de repente a gente está falando de divórcio, a pessoa, né, não entende. Não é pecado. É que eu carrego no meu princípio que eu prefiro ser viúva do que ser divorciada. é isso que eu ia falar. Existem situações que é preciso se divorciar. A pessoa tá te batendo, a pessoa tá te machucando, a pessoa tá te abusando, abusando dos seus filhos. É uma situação que não tem outra opção. Mas eu falo porque eu era uma mulher rixosa que por qualquer motivo eu queria me divorciar também. E eu achava que, não, eu não preciso disso. E meu marido, eu vou falar para vocês, meu marido nunca foi um marido que me distratou, meu marido nunca foi um marido que me fez algo ruim. Era só quando ele não tinha suprido a minha expectativa em relação a determinado assunto, aquilo para mim não quero, não sou obrigada, sabe? Então é sobre isso, é sobre você entender que você tem uma casa que precisa ser cuidada, que precisa ser zelada, e o Senhor te entregou ela nas suas mãos. E hoje eu trouxe sobre Débora, por quê? Porque todas nós temos autoridade, sim. Se nós nos levantarmos, o Senhor vai entregar o inimigo na nossa mão e vai derrotar ele por completo. Então, não desistam do caminho que vocês estão seguindo hoje, porque o Senhor, ele tem mais. Aí, lá em Provérbios 31, vai falar sobre como é a mulher exemplar na vista do Senhor. Depois vocês abram Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, que vai falar sobre a mulher que o Senhor, né, preparou. Então, assim, às vezes a gente está cobrando um homem perfeito, que é um homem exemplar, mas a gente também não está sendo uma mulher exemplar. A gente não está fazendo por onde. É o que eu estou falando. Você precisa, se você se levantou, você precisa ser a referência. E como que a gente vai ser referência? Tendo o caráter de Cristo. Se você tem o caráter de Cristo, você não vai se abalar por qualquer coisa. Você não vai fazer algo de bom para o seu marido porque ele te fez algo primeiro. Você vai fazer porque você tem o caráter de Cristo, independente se ele vai te trazer ou não algo de bom de volta. Mas aquilo começa a constrangê-lo. Porque quando você faz o bem para quem te fez mal, você montou a brasa na cabeça do inimigo. Então, se você faz algo que vai tratar ele bem, ele vai falar, poxa, essa mulher tá diferente. Aí ele vai começar a ver a diferença e vai querer o que você tem, que é Cristo. Então, eu sei que o Senhor, ele fala de uma forma tão poderosa na palavra, basta a gente abrir e pedir para ele falar, que ele vai falar. E aí, continuando lá em Juízes, né? Juízes 5, ainda no Cântico de Débora, no versículo 21, no finalzinho, ela vai falar assim, ó, avante minha alma, seja forte. Débora, com toda certeza, passou situações em que ela quis desistir. Em situações que ela também pensou, não vai dar certo.
A alma começou a querer gritar. Só que aí ela disse: avante, minha alma, seja forte. Quer dizer que a gente vai sempre estar bem? Não. Tem muitos dias que a gente acorda, às vezes, mais chateada, mais para baixo. Só que a gente não pode murmurar. Ontem, vendo a administração da Vanusa, eu falei: Deus, eu preciso mudar, porque muitas vezes eu tô triste, às vezes tô para baixo, não tô tão animada. Eu não sou aquela pessoa que fica alegre o tempo todo, mas eu queria. Por quê? Porque a gente vê que isso é um combustível para a gente. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente não tiver alegria no nosso coração, a gente não consegue romper, porque o inimigo ele vem querendo causar essa, essa dificuldade, né? Esse peso, mas não, nós precisamos ser leves, precisamos ser mulheres que caminham com o Senhor. Eu vi um comentário, irmão, não, a live não é só para mulheres, não, viu? Eu Tentou trouxe ser esse culto tema. de mulheres. Esse culto não é só para as mulheres, mas é um tema que a gente, na nossa maioria, estamos com mulheres, e o Senhor, ele quis trazer esse tema, né, de a gente estar mais próxima do lugar que a gente deve ficar, que é mais próxima de Jesus, independente se a gente está como a autoridade em nossa casa ou não, porque a gente sabe que quando o sacerdote se levanta, a gente entrega o bastão para ele, porque é ele que vai estar posicionado. Então, se hoje você, irmão, está posicionado na sua casa, seja forte e corajoso, não tema como Baraque temeu. Tome para você, né, a sua autoridade, a autoridade que o Senhor já te deu, e siga firme no seu caminho. E aí, deixa eu ver o horário aqui. Deu meio-dia já, eu vou ministrar na terça de novo, aí eu trago a outra parte. Tem muito ainda? Bora? Tem uma arma de batalha espiritual que eu queria Entrega. trazer. Resume a entrega, pode ir. Aleluia. Eu queria trazer sobre o tribunal do Senhor. Como que você, mulher, como que você, homem, pode entrar diante do tribunal de Deus e fazer as suas petições. Aleluia, Senhor. E aí, a gente entende o que o tribunal é. Jesus é o nosso advogado, Deus é o justo juiz, Satanás é o nosso acusador, a palavra é a lei vigente. Então, se a palavra é a lei vigente, o advogado, quando ele entra no tribunal, ele leva a lei embasada, né? Ele usa o seu argumento baseado na lei. E a gente entra no tribunal de Deus usando o quê? A palavra. Então, Marcos capítulo 10, versículos 7 a 8, vai falar: por isso o homem deixa, né, o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas mais, mas uma só. Então, isso quer dizer o quê? Nós aqui no corpo físico, nós nos tornamos uma pessoa? Não. Quer dizer que essa unidade é no espiritual. E se o tribunal de Deus é no espiritual, você e seu marido são uma coisa só. E aí, a segunda passagem bíblica é 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 12 ao 14, que vai dizer: aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, você não só é uma só carne com seu marido e a sua mulher, mas você também por meio do seu posicionamento, você santifica. Então, se você, por meio dessas duas palavras, você já pode entrar diante do tribunal e fazer algumas petições. E o tribunal, às vezes tem gente que fala, isso é viagem da cabeça, não existe tribunal, só que eu quero trazer uma palavra. 1 Samuel 12, 7 vai falar quando Samuel entrou no tribunal de Deus em favor em relação ao povo de Israel. E Samuel ali estava na condição de juiz, de autoridade. Se a gente estava falando de autoridade, se você hoje se levantou como autoridade, você tem autoridade para chegar diante do tribunal. Você não pode chegar de qualquer jeito. Porque se o advogado chega diante do tribunal com uma sentença de prisão, como é que chama? Um mandado de prisão, o que vai acontecer com ele quando ele chegar diante do tribunal?
quem vai ser preso vai ser ele. Porque ele tem uma procuração ali, uma legalidade, né? Ele foi preso, vai ser preso. Então, se você não se analise, se você já passou pelo processo de libertação, não tem brechas, você vai chegar diante do tribunal de Deus com humildade, primeiramente entendendo que é pelo sangue de Jesus que você vai chegar, porque não é por nosso mérito, né? A quebra de legalidade é só para que você não entre com impedida de ser abençoada. Porque se você tiver legalidade, como é que Deus vai te abençoar? Que Satanás vai chegar e falar, olha, ela faz isso, então não tem como, o Senhor não pode abençoar ela. É assim que funciona. Então, a primeira coisa que você vai fazer... Não, perdão, não li, né? 1 Samuel 12, 7, ó. Agora, pois, fiquem aqui, porque eu vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Então, aqui Samuel entrou diante do tribunal de Deus. E a palavra de Deus é a lei. Então, você vai chegar com base bíblica. Primeira coisa, você vai separar uma folha de caderno, porque você não vai entrar de qualquer jeito. Você vai entrar sabendo o que você vai falar, como você vai falar e quando você vai falar. A primeira coisa que você vai fazer, se apresentar, vai falar o seu nome e vai pedir ao Senhor para trazer suas petições em favor do seu marido, vai falar o nome dele, por intermédio do nome de Jesus. E aí, a segunda coisa que você vai fazer, você vai declarar que gostaria que Satanás, o seu acusador, comparecesse diante do tribunal para ser julgado conforme a vontade do Senhor. Porque não é conforme a nossa vontade. E o tribunal, ele não funciona. Não tem o acusado e não tem o acusador, e não tem as testemunhas e tudo mais. Então, o tribunal precisa estar completo. Por isso que você não pode entrar de qualquer jeito. Terceiro, comece a apresentar uma das suas petições, mediante a palavra do Senhor. Por exemplo, eu fiz uma lista aqui de algumas coisinhas, eu vou citar, que vocês podem trazer. Por exemplo, a primeira petição, Senhor, na minha primeira petição, peço que o Senhor perdoe todas as sentenças de maldições familiares que têm estado sobre a vida do meu marido. Eu declaro que eu cancelo, anulo e rejeito pactos, ofendas, consagrações, altares de idolatria, para ídolos, sacrifícios de sangue, bastardia, promiscuidade sexual em nome de Jesus. Você e seu marido não são uma só carne? Se você tem essa legalidade no mundo espiritual mediante a palavra de Deus, você pode chegar e pedir para que ele cancele as maldições hereditárias. A segunda, ó, na segunda petição, peço que o Senhor opere o desligamento de almas, da alma do meu marido com qualquer pessoa pelo qual ele se envolveu sexualmente e que não tenha sido eu. Porque a gente sabe que no mundo espiritual, relação sexual, a pessoa une na ligação de alma. Então, você precisa pedir para o Senhor romper. Se o seu marido não fez isso, o faça. Porque a ligação de alma permite que um demônio transfira um para o outro. Então, é uma arma de batalha espiritual. Na terceira petição, peço que o Senhor tire toda a cegueira espiritual que está em Salmo 115, que o tem impedido de discernir as coisas espirituais e viver pelo Espírito. Por quê? Altares de idolatria traz essa cegueira espiritual. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, nariz, mas não cheira, mãos e não apalpam, e torne-se como eles aqueles que os adoram. Ou seja, se seu marido ou seus antepassados foram idólatras, é bem provável que ele tenha cegueiras espirituais, os sentidos espirituais dele estejam travados. Por isso que ele não vive pelo Espírito. Por isso que ele não discerne pelo Espírito. Alguém Na falou quarta sobre petição, Alguém falou sobre união estável. União estável não entra, não é autoridade espiritual. É fornicação aos olhos de Deus. Isso é importante, Sara, falar porque Romanos 13, 1 vai falar sobre as autoridades governamentais, que a gente deve respeitar as autoridades e seguir as leis. Por quê? Foi instituídas por Deus. Se você vai abrir uma conta no banco e eles pedem os seus dados e perguntam o estado civil, se você não for casada oficialmente, você não pode alegar que você é casado. E a palavra de Deus não diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu? Se você não é casada no papel, no céu não reconhece. Então é por isso que a união estável não vale, porque não Então, é é que a pessoa precisa entender. Ela está falando assim, quando é união estável, como eu devorar? Lembrando, você não é uma só carne com ele. Isso. Não é.
você pode fazer um propósito para o Senhor, o porquê que vocês estão em união estável. O que que é isso? Por quê? Por que que não casou? Qual é o que está impedindo o casamento? Você tem que apresentar ao Senhor a sua vontade do casamento e apresentar o porquê que vocês ainda não estão casados, né? Mas não é autoridade, não tem autoridade na palavra. Isso, muito importante, porque eu não vi esse comentário. Realmente, não se pode entrar no tribunal em favor do seu marido se você não é casado com ele no papel. Então, você precisa fazer um voto com Deus para que mude essa situação, como eu fiz um dia. Um dia eu estava na fornicação, na promiscuidade sexual, e eu fiz um voto com Deus e o Senhor permitiu que eu me casasse. E foi rápido, tá? Porque o Senhor, ele tem pressa em ti, em mudar a situação que você está. Se ele Deus não não- mudou, Jesus não quebrou princípios, nós não podemos quebrar princípios bíblicos. A gente pode quebrar. Jesus quebrou protocolo para você entender. Assim, é bom eles também terem esse entendimento. Que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas Jesus curou no sábado, então por que que a união estava. Um exemplo, né? Tem muitas dúvidas. Jesus curou no sábado, mas porque ele não quebrou princípio. Mesmo que a Bíblia diz para guardar o sábado lá nas leis. A Bíblia também fala primeiro que você tem que amar uma alma, né? Como a ti mesmo, que uma alma é preciosa. Então, ele curou porque era uma alma. Então, ele não quebrou princípios. Jesus não toca no morto, ele toca no esquife. Jesus, ele não saiu das leis em nenhum momento. Eu quero que vocês comecem a entender isso. Nós também precisamos estar debaixo de leis na terra e as leis do céu. o povo não entende de Bíblia, aí quer ficar questionando, né? Porque não entende. Se ler, se vir entender, né? Como é que funciona. A quarta petição. Peço que o Senhor dê ao meu marido um novo coração e coloque dentro dele um novo espírito, removendo o coração de pedra e colocando um coração de carne, mediante a tua palavra de Ezequiel 36, 26. Na petição final. Mediante ao princípio moral e jurídico de Provérbios 6,31, que diz que se o ladrão for pego, deverá restituir 7 vezes o que roubou, peço-te humildemente que julgue tudo que Satanás, o ladrão, tem nos roubado em todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional, conjugal, moral, espiritual, que ele seja que ele se encarregue de nos restituir 7 vezes mais, se assim for favorável a nós o seu juízo. E tudo isso te peço mediante o poderoso nome de Jesus, reconhecendo quão insignificante eu sou diante da tua presença. Te agradeço, meu Senhor, por ouvir as minhas petições e finalizo os meus argumentos mediante a tua palavra que diz em Mateus 18:18, que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu e tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Amém. E alguém perguntou aí também, Dani, sobre se eu estou em fornicação, então eu não vou ser salva. Não tem nada a ver. Salvação é mérito da graça. Graça, nós estamos falando de libertação. Para você acessar as portas espirituais que estão travando a sua vida, para Deus desbloquear tudo que está aprisionando na sua vida, você precisa estar debaixo das leis. É isso aqui que a gente está falando. Salvação é mérito da graça. Ele pagou por mim e por você. Ninguém mais vai pagar. É verdade. Porque a gente tende a querer fazer as coisas com a força do nosso braço, mas mais uma vez lembrando que é pelo sangue de Jesus. Por isso que no final eu enfatizei o quão insignificante nós somos diante de Deus sem Jesus. Porque não adianta também a gente querer entrar com autoritarismo no tribunal de Deus. Aí você tá lascado. Por quê? Porque a gente tem que entender que Deus é soberano, que nós estamos numa condição caída, mas que pelo sangue de Jesus nós podemos hoje chegar diante do tribunal de Deus. Por quê? Por que que Samuel chegou no tribunal de Deus? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Hoje nós não temos o Espírito Santo. Então, nós podemos também chegar se nós estivermos com as vestes limpas, se nós estivermos com nosso caminho traçado da forma que tem que ser, como a apóstola disse, né? Libertas, seguindo as leis, mediante a palavra de Deus. E outra coisa, quando você entrar no tribunal, você precisa protocolar, como a Dani falou, levar escrito dentro das escrituras, porque você vai dialogar com Deus. Deus ele está esperando argumentos. Aí também tem o exemplo de Sodoma e Gomorra, aonde, né,
Tá ali Abraão conversando com Deus, intercedendo. E se tiver 10 justos? E se tiver 20 justos? E Deus está dando espaço, vai, me convence dentro da palavra. Então, assim, a gente, para entrar no tribunal, você precisa ter palavra, princípio, por que que você está entrando? E sempre deixar enfatizado que seja feita a tua vontade. E entender a vontade de Exatamente. Deus. Porque se Deus falar assim, é não, é porque ele viu lá na frente. Então, às vezes, a pessoa se frustra. Fiz errado, não deu certo. Não, amados, entenda. Deus fez porque ele é santo, soberano, ele entende lá na frente o que você não entende. Então, talvez hoje a gente está pedindo um tribunal a nosso favor, porque é confortável para mim a situação. Mas ele está dizendo que é confortável hoje, vai te trazer problema amanhã. Eu estou te livrando de um problema. Verdade. E eu ia falar isso mesmo. A gente pode também ouvir o não de Deus. Porque ele é o soberano. A gente tem que entender que a gente está entrando com uma arma de batalha espiritual. Não quer dizer que vai ser o que vai mudar a sua vida, mas pode ser uma arma que vai romper em algumas coisas que você pode usar ao seu favor. Então, é importante entender que o Senhor também fala não, né? Senão a gente fica frustrado, igual a Sara falou. Sim, senão eles podem achar que a gente tem que explicar bem explicado, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade. Vou falar bem aberto aqui. Tem gente que tem espírito de loucura, que você está falando, não faça, a pessoa fala assim, por que ainda? E tem muita dúvida. Então, tem pessoas que ainda têm problemas na mente, que têm dificuldade para entender. Então, a gente tem que explicar: olha, você vai entrar no tribunal, mas não é certeza que você vai ganhar, igual quando eu entro no processo. Qual é a É, garantia que eu estou ganhando? Eu estou entrando numa guerra, é numa batalha. Mas quem decide é o juiz, e nesse caso é Deus, e ele não erra nos nãos dele, nem no sim deles. é verdade, ele não erra. E a gente só tem que ser humilde. O caminho para acessar o coração de Deus é a humildade. Porque se a gente chega querendo que Deus faça assim assado, esquece, Deus não vai fazer. Porque ele vai fazer se você tiver um coração humilde e quebrantado. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo. Então, talvez você está entrando querendo muitas petições que não estão ao seu alcance, porque a gente também tem que tomar um cuidado. Uma coisa é você entrar pedindo ao Senhor para quebrar maldições hereditárias, pactos, coisas que talvez tenham acontecido ali. Outra coisa é você querer interferir no livre-arbítrio do seu marido. Deus, ele nunca vai interferir no livre-arbítrio, porque ele mandou Jesus exatamente para nos dar a oportunidade do livre-arbítrio. Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, ele podia ou matar todo mundo, ou salvar todo mundo, sem precisar que Jesus viesse. Só que ele, para manter o livre-arbítrio do ser humano, ele fez a vontade do Pai, né? Jesus veio e fez a vontade do Pai para nos dar a oportunidade de querer a mudança. Então, é uma arma de batalha espiritual, como eu falei no começo. Vai ser algo que você vai se analisar para fazer com muita sabedoria. Eu te trouxe aqui mastigado algumas coisas que você pode trazer para você entender como é, mas também para você não ficar querendo muita coisa, né? Senão você chega lá com um caderno de 20 páginas para a minha petição é essa, e não é assim que funciona, né? Vou falar para eles algo também. Quando eu estava em fornicação, eu fiquei uns 12, 13 anos, mais ou menos, até um pouco mais, morando junto, né? Para mim, nunca ouvi falar esses ensinamentos. As igrejas que eu passei não tinham esses ensinamentos, então para mim eu estava confortável. Quando eu cheguei no ministério que eu frequentava, eu não tomava Santa Ceia e não era batizada, porque foi muito enfatizado que eu precisava me batizar, mas precisava de um casamento, né? Precisa ser casada no papel para se batizar. Então eu tinha aquela estrutura aprisionada, não posso, eu ia para a igreja, amava Jesus, queria algo, mas não podia. Via todo mundo ceiando, mas não podia. Um tempo, um apóstolo, que ele chegou para mim e falou assim: por que você não se batiza? Eu falei: porque eu não sou casada, meu marido não quer casar no papel. Aí foi quando ele falou assim: ó, o batismo não tem nada a ver com casamento. E ele falou mais a fundo, ele falou assim: quanto tempo você está com ele? Eu falei: olha, já deve ter uns 13, 14, eu não me lembro, era muito tempo. Já tenho filhos, já tinha filhos. E ele falou assim: então, nos olhos de Deus,
você já constituiu uma família. Aí ele me perguntou, você trai ele? Eu falei, não. Você tem pensamento de separar? Eu falei, não, eu já tinha esses princípios. Aí foi quando ele falou assim, ó, quem não quer casar, é você ou é ele? Eu falei, ele. Você casaria hoje? Sim. Ele falou, pronto, era essa a resposta de Deus que queria. Você quer, ele não. Então eu não posso te impedir de se batizar, de morrer para o mundo, porque precisa de um papel. E eu comecei a entender. Fez sentido para mim, mas mesmo assim eu estava muito aprisionada no sistema. Eu me separei, eu estudei, busquei conhecimento na Batista, na Assembleia, em todas as placas para saber qual eram as doutrinas do homem para um batismo, para uma ceia. Quando eu me separei, eu orei e eu falei, Senhor, só faço se for dentro da tua vontade. Deus me deu uma palavra quando eu me separei para casar ou para me batizar. Aí Deus falou assim, ó, Talita cume, levanta-te e anda. Foi quando eu tirei a palavra e eu entendi. Ele falou assim, levanta e anda, é contigo, tá parada por quê? Eu entendi, filha, você quer, ele não. Então o batismo não tá atrelado nisso. Você vê que João não perguntava assim, ó, quem é casado para se batizar? Não. Você entendeu que o que é o batismo? Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Ponto. É isso aqui o batismo. Entendeu que não é para tomar banho, é mudança de vida, é estrutura de vida sendo renovada. Então eu entendi. Me batizei, comecei ali o processo, aí fiz o quê? Aí é para as pessoas entenderem. Entrei numa campanha, eu e Deus, não tinha igreja. Não tinha igreja. Eu e Deus, fiz 30 dias de jejum, 30 dias na presença do Senhor, fiz uma oração que eu lia ela todos os dias, eu não entendia que não podia ficar repetindo oração, para você ver que Deus respondeu a inocência. Ele viu ali, ela está tentando casar, mas que ela não conhece de Bíblia, eu não conhecia. Então ele se compadeceu. 30 dias, meu marido falou, vai lá, marca o casamento, nos casamos, comecei a ceiar. Então, assim, tudo isso foi força no mundo espiritual. E eu tive força, assim, para as pessoas entenderem, pastora, hoje quem não quer é ele, amados, você pode se batizar. E Deus está entendendo que não é você. Agora é isso que eu falei. Qual é o motivo da união estável? É você que está aqui nessa live, que está seguindo os princípios, que não quer? É o que está acontecendo? Porque Deus ele está vendo a situação. O inocente não é culpado. O culpado não é inocente. Então, assim, você se analisa e fala, não, é ele que não quer. Então, eu vou fazer uma campanha, vou pagar um preço, que o Senhor deu um sonho para ele, fale com ele. E eu tenho certeza que Deus, ele não mudou na minha vida, não mudou na Dani, não mudou. Ele é o mesmo de Gênesis Apocalipse. Ele é a favor do casamento, ele é a favor de princípios, ele é o legislador. Ele não vai mudar as leis por conta de ninguém, É verdade. tá? E, assim, só tá pedindo PDF. Agora você se vira para fazer o PDF do que você trouxe, tá? Eu tô vendo aqui que o pessoal falou PDF. Falaram assim, ó, dá para trazer Eita, o PDF do tribunal para colocar lá no Telegram? Agora a Dani vai, ó, preparar um PDF para vocês a colocar lá no Telegram. Mas lembrando, amados, isso é um direcionamento. Não faça isso de um mantra, senão vai perder o efeito. Sabe aonde você pode ver um tribunal? Vai nas leis e começa a renunciar uma por uma. Idolatria, feitiçaria, tudo tá ali. Roubo, adultério, aquilo ali já é o seu tribunal. Você não pode só ficar focado num papel. O único papel que você vai focar é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Agora, um PDF é só para você entender só um direcionamento, mas se você parar e ficar só lendo, Deus não vai receber. Ele não vai receber, porque ele está vendo a cópia. Então, assim, pegue o PDF como uma arma de um conhecimento. Eu vou olhar, mas eu vou me separar, Senhor, e deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. A internet, ela veio para nos ajudar, mas também não nos atrapalhar. Então, nesse momento, você e o Senhor, peça comunhão com Ele. Senhor, que o Senhor se revele para mim, que o Senhor me dê os pensamentos que eu preciso orar, as falas que eu preciso orar, tá? Porque senão vai virar um mantra. Aí tudo que a gente prega contra é o que a gente está fazendo no inconsciente. No inconsciente, a gente está lendo, lendo, lendo e acha que Deus está recebendo. Não está. Então, a Dani trouxe o quê? Um direcionamento para você poder ter um conhecimento, mas no seu secreto, deixa o Espírito Santo falar, ele precisa ter lugar de fala,
tá? E como a Dani falou de juízes, eu estava vendo aqui, você vê que Deus, quando ele quer falar, né, quando as pessoas intitulam mulher, mulher não pode, duas mulheres foram intituladas aqui, e você vê que em Juízes, no versículo 4 ele fala mulher de Lapidode. Aí depois vem de novo aqui, ó, Jael, mulher. Para, gente. Deus, ele é tremendo. Ele não tá olhando sexo, ele tá mostrando aqui. Tem dois disponíveis, era duas mulheres. Era duas mulheres. Então, assim, eu me agarro na palavra de Deus. Contra fatos não há argumento. Quem refuta a palavra de Deus? Já tomei posse também dessa palavra, já anotei tudo. A Dani falando, eu aqui, ó, só grifando, porque eu creio em nome de Jesus que essa palavra também fez sentido para mim hoje. Não era uma palavra que eu estava acostumada a estudar, sabe assim? Você trouxe com maestreza, trouxe aqui de uma forma poderosa. Eu grifei todas, mulher, mulher. Ainda coloquei aqui, ó. Você vê que Jael, quando ela entrou lá, né, para matar o rapaz, a Bíblia diz assim, ó. Caiu no sono profundo, cansado. O diabo, cansado, não aguenta. Nós estamos em guerra. Cansado. Eu coloquei Aleluia. aqui, ó, o diabo cansado. Até circulei. E morreu. Que nós estamos fazendo essa manhã? Deixando o diabo cansado de tanta oração, palavra. Tome-lhe chicote no lombo dele. Tome, tome. Nós temos É, identidade. Pode falar. Inclusive, eu vi, não vou citar nomes, mas eu vi na internet, hoje na madrugada, um pregador de renome falando sobre ministério online. Ele trouxe um versículo lá de Hebreus, onde fala sobre comunhão, onde fala sobre você não ficar só, né? Quer dizer assim, não fique só se unindo no online, porque o físico faz parte, né? Concordo, mas a ferramenta disponível agora é essa. Então, assim. Não vai entrar no meu coração. Já vi que tem muita gente compartilhando, então não sei se foi para mim, se foi para outros, tem muitos ministérios online, mas se agarra na palavra, que é ela que cura, é ela que liberta. O que que adianta você estar na igreja e ser a multidão? Não está em comunhão, né? Então, muitas vezes a gente está em comunhão numa tela conseguimos ter comunhão. Mas quando você está dentro da igreja, você está na multidão. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. Então, assim, nunca disse que é antibíblico você não ir na igreja. Precisamos ter sim comunhão, precisamos estar. Mas enquanto eu não tenho ministério, eu sigo com a ferramenta que Deus preparou e não mudo. Está fazendo efeito, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo libertas através de uma palavra. Então, assim. Lembra que ia se levantar alguém? A gente falou, ele está chegando no meio. Está chegando no meio, ia se levantar. O diabo vai se levantar, o diabo vai tentar nos paralisar. O que é ministério online? O que é isso? Só que o Senhor disse que ele, para fazer, ele precisa de algo chamado fé. Fé. Então, eu encerro aqui agora para não ficar muito extensa a live, já tem 1h30, senão fica difícil para eu subir para o YouTube, né? Que ela demora. Mas. Muito obrigado, Dani, em nome de Jesus, que você veio aqui, se disponibilizou, né? Disponível para o reino, amando vidas, abrindo mais a mente das pessoas dentro desse texto maravilhoso. Passeou também na palavra. Você vê que aqui a gente está te entregando palavra, estamos trazendo algo para você crescer espiritualmente e que você possa, em nome de Jesus, seguir firme, firme aí, em nome de Jesus. Deixei o telefone aqui, ó, telefone do suporte. Para quem tiver interesse de estar conosco lá no Espírito Santo, vai ter um seminário de libertação sexual, vai ser poderoso que Deus vai fazer naquele lugar. Pastor, eu moro perto, vá, não deixe de ir. Vai ser um momento de comunhão ali, em nome de Jesus. Se separe e vamos viver os propósitos de Deus até que o noivo venha nos buscar, em nome de Jesus. amém. Obrigada pela oportunidade. Amo você. Tem muita gente falando que me ama. E ai, Ah, o amo povo aqui é você. nosso, o povo é cheio do Espírito Santo. Beijo, amados. Curtir sua família, agora vai curtir seu primeiro ministério, hoje é domingo, almoce com seus entes queridos, curta seus filhos. Amanhã a gente tá aqui novamente para chicotear o lombo dele de novo com palavra, em nome de Jesus, viu? Amém. Beijo, amo vocês.